Rafael acordou com o som do telefone tocando insistentemente na mesa de cabeceira. Era meia-noite em Lisboa, e o número na tela era o de seu pai, Manuel, que ele não via há anos. Atendeu, e a voz trêmula do outro lado disse: "Filho, a empresa está ruindo. Seu irmão estragou tudo. Preciso de você." Rafael sentiu um aperto no peito, como se o passado o estivesse sufocando novamente. Ele havia deixado tudo para trás, a família conservadora, as expectativas opressivas, a vida dupla que o consumia. Agora, aos 32 anos, vivendo abertamente como gay em uma pequena galeria de arte no Bairro Alto, ele era chamado de volta para salvar o império vinícola que seu pai sempre negara a ele por causa de sua orientação sexual. Manuel Oliveira era um homem tradicional, dono da Vinhas Oliveira, uma das mais antigas produtoras de vinho do Douro. Ele construiu o negócio com as próprias mãos, plantando videiras nas encostas íngremes, negociando com distribuidores europeus e mantendo a reputação imaculada da família. Para Manuel, a sucessão era clara: o filho mais velho, Tiago, hétero, casado e com filhos, herdaria tudo. Rafael, o caçula, era o diferente, o que preferia livros e arte a barris de vinho, e cuja sexualidade era um segredo mal guardado que Manuel fingia ignorar. Quando Rafael saiu do armário aos 20 anos, durante um jantar familiar tenso, Manuel o olhou nos olhos e disse: "Você pode ficar, mas não espere herdar nada. Isso aqui é para quem continua a linhagem." Tiago, por outro lado, era o filho perfeito aos olhos do pai. Aos 35 anos, ele assumira a direção executiva da empresa há 5 anos, expandindo para mercados internacionais, investindo em tecnologia moderna para vinificação. Mas por trás da fachada de sucesso, Tiago escondia vícios, apostas em cassinos de Lisboa, afés com secretárias e, o pior, um esquema de fraude fiscal para inflar lucros e evitar impostos. Rafael sempre soubera que Tiago era imprudente, mas nunca imaginara a extensão do dano. Agora, com uma investigação da autoridade tributária portuguesa em andamento, a empresa enfrentava multas milionárias, perda de licenças e possivelmente falência. Rafael desligou o telefone e olhou para o lado, onde seu namorado, João, dormia pacificamente. João era um professor de História na Universidade de Lisboa, um homem calmo e compreensivo que ajudara Rafael a reconstruir sua vida após o rompimento familiar. "O que foi?" murmurou João, acordando. Rafael explicou, e João franziu a testa. "Você não deve nada a eles. Eles te rejeitaram." Mas Rafael sentia o peso da lealdade familiar, misturada ao rancor. Porque ele? Porque agora? Ele se levantou e caminhou até a janela, vendo as luzes da cidade piscando como estrelas caídas. No dia seguinte, ele pegaria o trem para o Douro, sabendo que essa viagem poderia destruir tudo o que construíra. Chegando à propriedade familiar, Rafael foi recebido por uma casa em silêncio opressivo. Manuel, agora com 68 anos, parecia envelhecido 10 anos desde a última vez. Sentados na sala de estar, com paredes adornadas por troféus de vinhos premiados, Manuel explicou a situação. Tiago fora pegou em um esquema com fornecedores falsos, lavando dinheiro através de exportações fictícias para a Espanha. Ele jurou que era só uma vez, para cobrir dívidas de jogo, disse Manuel, com voz rouca. Mas agora, os inspetores estão aqui. Se não resolvemos, perdemos tudo. Rafael ouviu, o coração dividido entre pena e raiva. "E por que eu? Você me disse que eu não fazia parte disso." Manuel baixou a cabeça. "Você sempre foi o inteligente, o que via além. Tiago é impulsivo. Preciso de você para negociar, limpar a bagunça." Tiago chegou logo depois, com olheiras profundas e terno amassado. Ele olhou para Rafael com desdém mal disfarçado. "Veio gloatar?" perguntou. Rafael negou. "Vim porque pai pediu." A tensão era palpável, anos de rivalidade fraterna explodiam em silêncios acusadores. Tiago admitiu parte da culpa, mas culpou o mercado volátil, os concorrentes. "Não é só minha culpa", defendeu-se. Mas Rafael, analisando os documentos que Manuel lhe mostrou, viu a profundidade do buraco: dívidas de milhões, contas bloqueadas, funcionários ameaçando greve. Ele passou a tarde revisando relatórios, sentindo o estômago revirar. Por que se envolver? Sua vida com João era simples, feliz, exposições de arte, jantares românticos, liberdade. À noite, durante o jantar, a mãe de Rafael, Maria, tentou mediar.
Ela sempre fora a pacificadora, mas sua saúde frágil, um coração enfraquecido por anos de estresse, a tornava vulnerável. Somos uma família, disse ela. Precisamos nos unir. Rafael sentiu culpa, ele amava a mãe, mas resentia o pai por sua rigidez. Conversando sozinho com Tiago no jardim, sob as videiras carregadas, Rafael confrontou o irmão: você sabia que isso me machucaria indiretamente? Pai sempre me excluiu por ser gay, e agora você bagunça tudo e eu tenho que consertar. Tiago riu amargamente: ser gay. Isso é desculpa para tudo. Eu carrego o peso da família, esposa, filhos. Você vive livre. As palavras feriram como facas, revelando o abismo entre eles. Rafael decidiu ficar por alguns dias, ajudando a preparar uma defesa legal. Ele contatou um advogado amigo em Lisboa, começou a reorganizar finanças. Mas internamente, lutava. Ajudar significava validar o preconceito do pai, que só o via útil agora. Ou recusar e ver a família ruir. João ligava diariamente, preocupado: não se perca nisso, amor. Rafael prometia, mas cada dia no Douro puxava mais fundo no vórtice familiar. Ele via os trabalhadores, famílias dependentes da vinícola, e sentia responsabilidade social. Em uma reunião com os inspetores, Rafael argumentou eloquentemente, usando seu conhecimento de arte para metaforizar a herança cultural do vinho português, ganhando tempo. Mas o conflito escalava. Tiago, sentindo-se ameaçado pela competência de Rafael, começou a sabotar sutilmente, escondendo documentos, espalhando rumores entre funcionários sobre a volta do filho pródigo gay. Manuel, cego pela preferência, ignorava. Rafael descobriu isso quando um empregado antigo, Sr. Gomes, o alertou: seu irmão não quer dividir o poder. Furioso, Rafael confrontou Tiago novamente, em uma discussão acalorada na adega. Você me odeia tanto assim, gritou Rafael. Tiago rebateu: você sempre foi o favorito da mãe, o sensível. Eu sou o que luta. A briga quase virou física, mas Manuel interveio, forçando uma trégua relutante. Ao final da primeira semana, Rafael sentia o cansaço emocional. Ele caminhava pelas vinhas ao amanhecer, refletindo sobre sua identidade. Ser gay em Portugal evoluíra, leis progressistas, orgulho em Lisboa, mas em famílias tradicionais como a sua, o estigma persistia. Ele se perguntava se salvar a empresa valia o preço de sua sanidade. Uma ligação de João o ancorou: volte para casa. Não é sua luta. Mas Rafael sabia que era sobre provar valor além da sexualidade, sobre reconciliação forçada. Os dias se arrastavam no Douro, com Rafael imerso nos livros contábeis da Vinhas Oliveira. Ele descobria mais irregularidades. Tiago havia assinado contratos duvidosos com um fornecedor em Porto, que agora exigia pagamentos exorbitantes sob ameaça de denúncia. Isso é extorsão, murmurou Rafael para si mesmo, enquanto organizava evidências para o advogado. Manuel observava, impressionado apesar de si mesmo. Você tem um dom para números, filho, admitiu uma noite, enquanto bebiam um copo de vinho tinto da safra de 2010. Rafael sorriu ironicamente, dom que você ignorou por anos. Manuel suspirou: eu queria proteger a tradição. Um homem gay liderando. As pessoas falam. Essa conversa abriu feridas antigas. Rafael lembrou da adolescência, escondendo revistas de arte com os masculinos, fingindo interesse em garotas da vila. Quando finalmente assumiu, Manuel o mandou para um terapeuta, achando que era fase. Maria chorara, mas apoiara em silêncio. Agora, com a empresa em risco, Manuel via Rafael não como aberração, mas salvador. Mudei, filho. O mundo muda. Mas Rafael duvidava, era conveniência, não aceitação genuína. Tiago, enquanto isso, afundava em autopiedade. Sua esposa, Ana, chegara com as crianças, tentando manter aparências. Ana era uma mulher forte, mas o escândalo a abalava. Em uma tarde, ela procurou Rafael no escritório: Tiago está destruído. Ele errou, mas ama a família. Rafael simpatizou: eu também amo, mas ele me vê como ameaça. Ana confessou: ele inveja sua liberdade. Ser o herdeiro pressiona. Essa revelação humanizou Tiago aos olhos de Rafael, mas não apagou a traição. Uma reviravolta veio quando os inspetores marcaram uma audiência em Porto.
Rafael preparou o dossiê, propondo um plano de reestruturação, vender parte das terras para pagar dívidas, renegociar contratos. Manuel aprovou, mas Tiago resistiu. Isso diluía nosso legado. Na viagem de carro para Porto, os irmãos discutiram ferozmente. Você quer me humilhar, acusou Tiago. Rafael rebateu, quero salvar o que sobrou. Chegando ao tribunal fiscal, Rafael apresentou o caso com eloquência, citando leis portuguesas sobre recuperação empresarial. Os inspetores concederam uma prorrogação, mas exigiram garantias pessoais. De volta à propriedade, a tensão culminou em uma festa familiar forçada para celebrar a vitória parcial. Parentes distantes vieram, sussurrando sobre o escândalo e a volta de Rafael. Uma tia conservadora comentou alto, que bom que o Tiago é o chefe. Imagina um. Você sabe. Rafael ouviu, fervendo por dentro. Confrontou-a, imagina o quê? Um gay salvando o negócio que o hétero destruiu. O silêncio caiu, e Manuel, pela primeira vez, defendeu, Rafael está aqui por nós. Mas o dano estava feito, Rafael se sentiu exposto, julgado. João visitou no fim de semana, trazendo um sopro de normalidade. Eles passearam pelas vinhas, mãos dadas, ignorando olhares. Isso te consome, disse João. Volte comigo. Rafael hesitou, se eu for, a empresa cai. João argumentou, e se ficar, perde a si mesmo. Essa noite, eles fizeram amor discretamente no quarto de hóspedes, um ato de rebelião contra a casa opressiva. Mas na manhã seguinte, uma ligação anônima alertou Rafael. Tiago planejava culpar ele pelas fraudes, alterando documentos. Confrontando Tiago, Rafael encontrou o bêbado na adega. Por quê? Perguntou. Tiago desabafou. Pai sempre te amou mais, o artista sensível. Eu sou o burro de carga. Lágrimas rolaram, era o primeiro momento de vulnerabilidade. Rafael sentiu pena, mas raiva, você me traiu. Tiago admitiu, medo de perder tudo. Eles conversaram horas, desenterrando ressentimentos. Tiago confessou inveja da autenticidade de Rafael, enquanto ele carregava o fardo da heteronormatividade. Ser normal é exaustivo, disse Tiago. Manuel, ouvindo a discussão, juntou-se. Pela primeira vez, a família falou abertamente sobre preconceitos. Manuel admitiu, eu temi o que as pessoas diriam. Mas ver você aqui, salvando-nos, me faz questionar. Rafael chorou, questionar tarde demais. Mas era um começo. Eles concordaram em uma parceria temporária, Rafael como consultor, Tiago em reabilitação para vícios. Porém, a sociedade externa pressionava. Jornais locais publicaram sobre o escândalo, mencionando problemas familiares. Amigos de Rafael em Lisboa ligavam, preocupados com sua reputação. Ele se via em um dilema ético: salvar a família significava endossar valores que o feriram. Ou abandonar e viver livre, mas com culpa. Em uma reunião com funcionários, Rafael discursou sobre resiliência, ganhando respeito. Um trabalhador gay confidenciou, você me inspira. Isso fortaleceu sua resolução. Mas o custo emocional crescia. João sentia-se negligenciado, e discussões via telefone escalavam. Escolha, nós ou eles. Rafael lutava internamente, pesando amor romântico contra laços sanguíneos. Ele viajava para Lisboa por um dia, reconectando com João, mas o chamado do Douro puxava de volta. A investigação avançava, e Rafael assumia mais controle. Ele negociava com credores em reuniões tensas em bancos de Porto, usando carisma para estender prazos. Manuel elogiava, você é melhor nisso do que imaginei. Mas Tiago, em tratamento para dependência em uma clínica em Coimbra, ligava esporadicamente, misturando gratidão e ressentimento. Não roube meu lugar, advertia. Rafael assegurava, é temporário. Internamente, porém, ele via potencial, modernizar a vinícola com turismo ecológico, atrair investidores LGBTQ+ friendly. A pressão familiar intensificava. Maria adoecia, um episódio cardíaco menor confinando na cama. Rafael cuidava dela, lendo livros, conversando sobre arte. Sempre soube que você era especial, dizia ela. Mas Manuel, estressado, revertia a velhos hábitos, comentários homofóbicos casuais sobre notícias de casamentos gays.
O mundo enlouqueceu, murmurava. Rafael confrontava, e eu? Sou loucura. Manuel se desculpava, mas o ciclo vicioso cansava. Uma traição maior veio quando Ana, esposa de Tiago, revelou um segredo. Ela sabia das fraudes há meses, mas acobertara por lealdade conjugal. Não queria destruir a família, confessou a Rafael. Ele se sentiu traído duplamente, pela cunhada e pelo sistema que priorizava aparências. E minha família? João e eu, rebateu. Ana chorou, desculpe. Rafael debatia eticamente, denunciá-la ou perdoar. Escolheu silêncio, mas o peso moral o atormentava. Em Lisboa, João enfrentava sua própria crise, uma oferta de emprego em Madrid, exigindo decisão rápida. Se você ficar no Douro, vou sozinho, disse em uma visita. Rafael sentiu pânico, perder João seria devastador. Eles discutiram na galeria de Rafael, vozes altas e quando. Essa família te suga, acusou João. Rafael defendeu, é minha herança também. O impasse os separava, com João voltando sozinho. Rafael mergulhava no trabalho para distrair. Ele lançava uma campanha de marketing, promovendo vinhos como símbolo de inclusão portuguesa moderna. Um artigo no Público elogiava, Vinhas Oliveira renasce sob nova visão. Mas conservadores boicotavam, enviando e-mails odiosos sobre a agenda gay. Rafael lia, sentindo o estigma social. Em uma conferência vinícola em Lisboa, ele discursava sobre diversidade, recebendo aplausos mistos. Um investidor aproximou-se, admiro sua coragem. Isso motivava, mas o isolamento crescia. Tiago retornava da clínica, mudado superficialmente. Obrigado por segurar as pontas, disse. Mas logo, ciúmes surgiam, Tiago questionava decisões de Rafael. Em uma reunião, eles brigavam, você muda tudo para seu estilo. Rafael retrucava, para sobreviver. Manuel média, mas favorecia Tiago, reavivando dores de Rafael. Uma noite, sozinho nas vinhas, Rafael refletia sobre escolhas. Ele sacrificara sua relação por dever. Ligou para João, suplicando reconciliação. Volto logo, prometeu. João hesitava, prove. Rafael planejava sair após estabilizar a empresa, mas um novo escândalo eclodia. Documentos vazados mostravam Manuel sabendo de fraudes iniciais de Tiago, mas ignorando. Confrontando o pai, Rafael explodia, você acobertou. Por quê? Manuel admitia, para proteger Tiago, o herdeiro. Rafael sentia a ultimate traição. Ele era o reserva, chamado só em crise. Sou descartável porque sou gay. Manuel negava, mas as lágrimas traíam. A família se reunia em crise, com Maria implorando unidade. Tiago defendia o pai, erros acontecem. Rafael debatia, ficar e lutar ou partir. Ele optava por transparência, contratando inspectores para confissão voluntária, reduzindo penalidades. Manuel resistia, mas cedeu. O processo expunha vulnerabilidades, Manuel enfrentava sua homofobia, Tiago sua imprudência, Rafael sua mágoa. Em terapia familiar sugerida por João, eles começavam a curar. Mas o custo, João aceitava o emprego em Madrid, dando ultimato. Rafael viajava para lá, declarando amor. Escolhe nós, disse. João perdoava, mas com condições. De volta, Rafael negociava a saída gradual da empresa. Com a confissão, a Vinhas Oliveira pagava multas reduzidas, evitando falência. Rafael supervisionava a recuperação, implementando reformas, demissões de cúmplices de Tiago, novas políticas éticas. Funcionários aplaudiam sua liderança. Mas socialmente, o estigma persistia, vizinhos no Douro fofocavam sobre o gay mandando. Rafael ignorava, focando em resultados. Tiago, humilhado, trabalhava sobre Rafael, aprendendo humildade. Eles reconstruíam laços, conversas sobre a infância, compartilhando memórias. Tiago admitia, invejava sua coragem de ser você mesmo. Rafael respondia, e eu invejava sua aceitação. Manuel observava, mudando lentamente, assistindo documentários sobre direitos LGBTQ+, perguntando sobre João. Maria melhorava, e a família jantava unida. Mas tensões surgiam, Manuel propunha dividir a herança igualmente.
Tiago resistia: eu mereço mais, pelo tempo investido. Rafael via manipulação: era genuíno ou medo de perda? Ele debatia: aceitar significava validar passado, recusar perpetuava divisão. João, em Madrid, visitava fins de semana. Sua distância forçava Rafael a questionar prioridades. Isso é sustentável? Perguntava João. Rafael planejava mudar para Madrid, gerenciando remotamente. Mas Manuel adoecia subitamente, um derrame leve, exigindo cuidados. Rafael adiava planos, sentindo dever filial. Em recuperação, Manuel confessava arrependimentos: eu te feri por ignorância. Perdoe-me. Rafael chorava: perdoo, mas dói. Essa vulnerabilidade unia, mas Tiago sentia-se excluído, reacendendo rivalidade. Ele sabotava uma negociação, culpando Rafael. Descoberto, Tiago confrontava: você toma tudo. Rafael rebateu: você deu de bandeja. A família entrava em terapia coletiva em Porto. O terapeuta explorava dinâmicas: homofobia internalizada de Manuel, insegurança de Tiago, ressentimento de Rafael. Sessões intensas revelavam: Manuel temia julgamento social em uma Portugal católica tradicional, Tiago pressionado por masculinidade tóxica, Rafael traumatizado por rejeição. Fora, sociedade reagia: uma petição online apoiava a vinícola inclusiva, mas haters atacavam. Rafael respondia em entrevista: amor é amor, negócios são negócios. Ganhava aliados, mas perdia conservadores. João propunha casamento em Madrid. Rafael aceitava, mas adiava por crise. Família primeiro, questionava João. Rafael lutava: equilíbrio possível. Ele viajava para Madrid, casando secretamente. Voltando, anunciava à família. Manuel reagia misto: feliz por você, mas... tradições. Tiago zombava: agora é oficial. Maria celebrava. O clímax veio com uma oferta de compra da vinícola por conglomerado estrangeiro. Manuel considerava vender. Tiago queria: fim dos problemas. Rafael opunha: perdemos legado. Debate escalava: vender traía ancestrais. Rafael argumentava preservação, propondo parceria em vez de venda. Manuel decidia manter, nomeando Rafael CEO diretor. Tiago aceitava relutantemente. Mas o preço? Rafael dividia tempo entre Douro e Madrid, estressando relação com João. Discussões crescentes: você escolheu eles. Rafael refletia: sacrifício vale. Em uma noite chuvosa, Rafael confrontava a si mesmo: continuar ou cortar. Ele optava por equilíbrio, reduzindo envolvimento. A vinícola estabilizava, com safras premiadas sob nova gestão. Rafael, CEO diretor remoto, inovava: vinhos temáticos LGBTQ+, parcerias com orgulho de Lisboa. Sucesso atraía mídia positiva, mudando percepção social. Mas pessoalmente, rachaduras apareciam: João sentia-se segundo plano, ameaçando separação. Rafael viajava frequentemente, exausto. Em Madrid, discutiam: isso nos destrói. Rafael prometia mudança, mas chamadas do Douro interrompiam. Manuel, dependente, ligava por conselhos. Tiago, melhorando, assumia mais, mas erros persistiam. Uma traição final: Tiago, sob pressão, retomava velhos hábitos, apostando secretamente. Descoberto por Rafael via extratos, confrontava, de novo. Tiago suplicava sigilo: não conta pai. Rafael debatia moral: acobertar ou expor. Escolhia expor, priorizando empresa. Manuel, devastado, deserdava Tiago temporariamente. Tiago culpava Rafael: você queria isso. Família fragmentava, Ana divorciava Tiago, levando crianças. Rafael sentia culpa, sua escolha causou dor. Maria mediava, união acima de tudo. Mas danos irreparáveis. Rafael questionava: correto expor? Ou misericórdia? Sociedade julgava, artigos debatiam ética familiar em negócios. João apoiava, fez o certo. Mas distância cobrava, João tinha affaire emocional com colega. Confessando, implorava perdão. Rafael, ferido, debatia: perdoar ou acabar.
escolhia perdoar, mudando para Madrid permanentemente. Despedindo-se da família, Rafael confrontava Manuel: salvei vocês, mas perco minha vida. Manuel admitia: errei-te excluindo. Vá ser feliz. Tiago, arrependido, pedia desculpas: aprendi com você. Rafael deixava o Douro, coração pesado. Em Madrid, reconstruía com João, mas cicatrizes permaneciam. Ele refletia sobre preços pagos, rejeição, traição, sacrifício. A empresa sobrevivia, mas a família mudada para sempre. Anos depois, visitando, via progresso, Tiago limpo, Manuel aceitando. Mas perguntas pairavam: valeu? Em Madrid, Rafael e João construíam vida nova, galeria conjunta, amigos progressistas. Rafael consultava remotamente a vinícola, mas priorizava a relação. Eles adotavam um cachorro, simbolizando estabilidade. Mas memórias do Douro assombravam, noites insones, questionando escolhas. Tiago reconstruía, assumindo direção plena, implementando lições de Rafael. Ele visitava Madrid, reconciliando: você me salvou de mim mesmo. Manuel, aposentado, escrevia memórias, incluindo capítulo sobre aceitação. Maria, saudável, viajava para vê-los. Sociedade evoluía, Portugal celebrava diversidade, com Vinhas Oliveira como exemplo. Rafael palestrava sobre jornada, inspirando outros. Mas conflitos internos persistiam. Rafael debatia se perdoou verdadeiramente. Em terapia, explorava: raiva residual válida. João encorajava: você venceu. O clímax reflexivo veio em reunião familiar em Lisboa, celebrando aniversário de Manuel. Conversas profundas, Manuel pedia perdão novamente. Tiago admitia inveja passada. Rafael compartilhava dores. União emergia, mas frágil. Retornando a Madrid, Rafael escrevia diário, ponderando lições: família testa limites, amor requer sacrifícios, sociedade muda devagar. A história terminava com Rafael olhando o Tejo, pensando: as escolhas foram certas. Foi correto priorizar a família apesar do preconceito, ou o egoísmo saudável teria sido melhor?